Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal e vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que vocês já sabem, toda semana eu lembro aqui, que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos de forma presencial e também aqui nesse formato no canal, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então, na segunda ou na quarta, quem estiver passando por perto e quiser conhecer a casa, será muito bem-vindo. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Estamos no item que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 517 e hoje nós prosseguimos com a pergunta número 518. Eu sempre lembro a vocês aqui que eu leio aqui a tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem acompanhando com a tradução que vocês tiverem, ok? Então vamos lá? Pergunta 518 que Kardec fez aos espíritos. Assim como os espíritos são atraídos aos indivíduos por simpatia, são igualmente atraídos para as reuniões de indivíduos por motivos particulares? Então, assim como os espíritos, aqueles que estão na dimensão espiritual, são atraídos para aqueles que estão aqui na dimensão material, encarnados, por simpatia, igualmente são atraídos para as reuniões de indivíduos por motivos particulares, então para um grupo de pessoas, para uma cidade inteira, para um estado, para um povo inteiro, também esses espíritos são atraídos por motivos particulares. Existe algo que atrai um determinado espírito para tomar conta de uma comunidade, de um grupo de pessoas, de uma cidade, de toda uma comunidade, de um país. Existem motivos particulares que façam com que esses espíritos se aproximem desses grupos de indivíduos. Essa foi a pergunta, vamos à resposta dos espíritos. Os espíritos vão, de preferência, aonde estão os seus semelhantes, pois lá podem estar mais à vontade e seguro de ser ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja, só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, portanto, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos em maior ou menor
evolução, segundo o caráter e as paixões que ali predominem. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Desta forma, o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que incitam e mantêm o sentimento do bem nas massas, da mesma forma que outros podem insuflar-lhes as más paixões. Resposta grande essa que os espíritos deram, né? Então vamos por partes aqui para a gente tentar compreender melhor o que foi que os espíritos responderam, se existem espíritos que são atraídos por reuniões de indivíduos, grupos de pessoas, coletividades, sociedades que atraiam determinados espíritos. Os espíritos começam dizendo que os espíritos são atraídos por semelhança. Então, eles vão aonde eles vão se sentir à vontade e sabem que vão ser ouvidos. Então, isso quer dizer que nós que estamos aqui, tanto o indivíduo quanto a coletividade, vai atrair para si espíritos que tenham sintonia com suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo. Então, os espíritos vão se aproximar ou do indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, ou de uma sociedade, ou de uma coletividade, por simpatia de tendências, de um mesmo pensar, de uma mesma forma de ver as coisas, de entender. Isso vai fazer com que o espírito se aproxime daquela pessoa ou daquela coletividade ou daquela sociedade. Então, continuam os espíritos dizendo, portanto, sociedades, cidades e povos que são assistidas por espíritos em maior ou menor evolução, segundo o caráter e as paixões que ali predominem. Então, em coletividade, em grupos, em comunidades em que as pessoas pensem numa determinada direção, por exemplo, voltadas para o bem do coletivo, para o crescimento, vão atrair espíritos nesse sentido. Aquelas que têm ainda pensamentos, sentimentos que vão numa direção contrária, ainda muito individualista, muito voltada às paixões, vão atrair espíritos que estão nesta mesma sintonia, porque os espíritos, eles vão ser atraídos segundo o caráter e as paixões que predominam na pessoa ou na coletividade ou no grupo. Os imperfeitos vão se afastar daqueles que os repelem. Então, se tem uma comunidade que está voltada para o bem, para a ética, para o crescimento, para a evolução, para a melhoria, os espíritos imperfeitos não vão se aproximar, porque eles vão se sentir repelidos, porque ali eles não terão escuta, eles não poderão interferir, influenciar. Da mesma forma, os espíritos vão dizer, o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como dos indivíduos, tendem a afastar os maus espíritos, porque eles não serão ouvidos, e atrair os bons, que vão, existe aqui um grupo de pessoas, uma coletividade, uma sociedade em que a gente pode se aproximar e inspirar para que eles vão melhorando cada vez mais, para que eles consigam desenvolver cada vez mais, né? Tanto intelectualmente quanto moralmente. Os bons espíritos vão ser sempre atraídos por essa ideia, por esse sentimento desses indivíduos
e os maus vão ser afastados. Mas se for o contrário, se aproximarão aqueles espíritos que ainda estão numa condição inferior, né? Seu nível de ignorância ainda no seu processo espiritual coincide com esses pensamentos e aí eles vão influenciar também, mas aí não vai ser mais uma questão de crescimento. Então essa foi a pergunta número 518. Prosseguindo na 519, Kardec vai perguntar: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Então, grupos de indivíduos, sociedades, cidades, nações, têm espírito protetor daquela cidade, daquele grupo, daquela sociedade, daquela comunidade, daquela nação? Existe esse espírito protetor para essas aglomerações de indivíduos? Resposta dos espíritos: sim, porque são compostos de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Então, sim, existem seres que estão, pessoas, espíritos, que têm condições de se ligar a essa aglomeração de indivíduos, de sociedades, de cidades e de nações para inspirar, para conduzir essas aglomerações de indivíduos, porque são o quê? Pessoas, individualidades coletivas que têm um objetivo comum. Então, um espírito pode ser designado com essa missão de acompanhar essa aglomeração de indivíduos, esse grupo, essa comunidade, essa sociedade, essa cidade, essa nação. Essa foi a pergunta 519. 520, Kardec vai dizer: os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que aqueles que se ligam aos indivíduos? Então, o espírito protetor de uma pessoa, por exemplo, o espírito protetor de Sandra Naira, aquele que é designado para acompanhar, para proteger, para inspirar, para auxiliar, ele é de uma natureza menos elevada do que de uma coletividade, de um grupo de indivíduos, de uma cidade, de uma nação? Ou eles têm a mesma natureza? É isso que ele quer saber. Se o espírito protetor, o anjo guardião de uma pessoa tem uma natureza menos elevada do que aqueles que estão responsáveis por coletividades, sociedades, aglomerações. Então, resposta dos espíritos: tudo é relativo ao grau de evolução, tanto das massas como dos indivíduos. Então, o espírito protetor de Sandra Naira vai estar na minha frente, porque a gente já viu isso, porque ele vai ter que ter, para ocupar esse lugar, um nível de evolução superior ao meu, né, mais avançado do que o meu, mas outras pessoas que estejam num nível de evolução muito mais avançado que Sandra Naira vai ter um espírito protetor também, que vai ter um nível de evolução superior ao que está designado para Sandra Naira. Então, da mesma forma, para as coletividades ou as massas, vai ser um espírito que tenha um grau de evolução superior, melhor, para dar conta daquela massa, daquela coletividade, daquela sociedade. A depender da coletividade, da sociedade, da cidade, do grupo, esse espírito, ele vai ter um nível de elevação, mas a partir da melhoria dessa sociedade, desse nível, vai também a natureza, o grau de evolução desse espírito vai ser compatível daquele
a quem ele vai auxiliar e assistir. Então, quanto melhor, digamos assim, a sociedade, mais esclarecida, um espírito protetor ainda bem mais de um nível de evolução para que ele possa ter a condição de conduzir esse grupo de espíritos, esse grupo de indivíduos que estarão sobre a sua proteção. Continuando agora com a pergunta número 521, que vai fechar esse item. Pergunta 521. Certos espíritos podem ajudar no progresso das artes ao proteger os que delas se ocupam? Então, o que é que Kardec vai perguntar? Então, existem espíritos que podem ajudar no desenvolvimento, no progresso das artes, quando ele protege alguém, quando ele é responsável por determinada pessoa, ele pode ter a condição de fazer isso, de auxiliar, por exemplo. Tem um pintor, tem um escritor. O espírito protetor desse pintor, desse artista, ele pode ajudar no progresso da arte através desse seu protegido? Vamos ver o que é que os espíritos respondem. Há espíritos protetores especiais que assistem aqueles que os invocam, quando dignos dessa assistência. Mas o que querem que faça com aqueles que acreditam ser o que não são? Eles não podem fazer os cegos enxergarem, nem os surdos ouvirem. Então, o que é que os espíritos estão dizendo aqui? Os espíritos, existem espíritos especiais, ou seja, espíritos que podem auxiliar, sim, no progresso das artes. Mas se alguém, um artista, seja lá qual seja o tipo da sua arte, se ele invocar um espírito para lhe assistir, mas ele não tiver aquela habilidade, se ele ainda não tiver esse dom artístico para fazer isso, os espíritos não vão poder ajudar muito, não. Então ele diz, por quê? Porque os espíritos não poderão fazer os cegos enxergarem nem os surdos ouvirem. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem aquele potencial, que ela dá conta, ela é aquele artista e ela pede, que os bons espíritos me ajudem, que eu possa. Mas ela está acreditando ser algo que ela ainda não é. Se ela tiver uma habilidade e um potencial, o espírito protetor, que é invocado por ela para essa ajuda, vai poder sim auxiliá-lo. Espíritos especiais, ou seja, aqueles que estão voltados para a arte, para a ciência. Mas se a pessoa não tiver, o espírito não vai poder fazer muita coisa, não. Então, por quê? Porque eles não podem fazer os cegos enxergarem nem os surdos ouvirem. Então, não adianta pedir auxílio se a pessoa não tiver a habilidade para fazer tal coisa. Porque aí não seria a pessoa que estaria fazendo, né? Aí seria, no caso, um processo mediúnico. Aí sim, uma pintura mediúnica, uma psicografia. Mas aí não é, o autor não é o que está fazendo. É o outro espírito. Para que aquela pessoa faça, o espírito pode vir, um espírito protetor especial, ou seja, que tem aquela habilidade que possa auxiliar nisso, mas para isso o encarnado também, aquele que é o seu protegido, tem que ter o potencial para que isso aconteça. Porque
porque senão os espíritos não podem tirar água de pedra. É isso que eles estão dizendo aqui, né? Ou seja, não pode fazer cego enxergar, nem surdos ouvirem. Então essa foi a resposta dos espíritos. Mas Kardec fecha esse item com um comentário, né, falando sobre aqui essa última pergunta. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais, ou seja, esses espíritos protetores especiais. As musas, que aí seriam lá referindo-se às musas, às 9 deusas da mitologia grega, as musas seriam a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como Lares e Penates, os espíritos protetores da família. Na era moderna, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm também seus patronos protetores, que são os espíritos superiores, mas sobre outros nomes. Então, a gente tem, né? Ou se for o santo tal é protetor da cidade. O santo tal é protetor dos motoristas. Então, Kardec está dizendo, na era moderna, seriam esses espíritos. Continuando, Kardec vai dizer, tendo cada homem o seu rol de espíritos simpáticos, disso resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, esses agrupamentos, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos mais ou menos envolvidos, assistidos, influenciados segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, sobretudo as leis, pois o caráter de uma nação se reflete nas leis. Os homens que fazem reinar a justiça combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte em que as leis consagrem as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que para lá afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais que acabam por ficar perdidas na multidão, como a espiga isolada no meio dos espinheiros. Ao estudar os costumes dos povos ou de todo agrupamento, é fácil, portanto, fazer uma ideia da população oculta que se imiscui em seus pensamentos e em suas ações. Então, o que é que Kardec está dizendo aqui nesse pequeno resumo dessas últimas perguntas sobre se existem espíritos para agrupações de indivíduos, sociedades, cidades, nações, que o que vai atrair é os costumes, os hábitos e o caráter dominante. Se as leis que dominam esse grupo, essa coletividade, essa sociedade, elas forem leis justas, elas vão atrair, vão ser envolvidos por espíritos bons, por espíritos que pensam e sintonizam com esse mesmo pensamento. Se for o contrário, se forem leis injustas, contrárias à humanidade, significa que os bons espíritos que estão ali são em minoria, porque a grande maioria pensa nessa direção. E aí o que é que vai acontecer? Essa massa, essa coletividade, esse grupo de indivíduos vão atrair aqueles que não querem o bem, que não querem o belo, que não querem o que é ético. E esses vão entreter essa nação em suas ideias. E como eles são em maioria, porque aqueles que compõem esse agrupamento são a maioria, eles acabam paralisando as boas influências
porque poucos espíritos são atraídos por conta da grande massa que está em outro patamar, vibrando no outro tipo de pensamento. Esses poucos espíritos que vão estar ali buscando influenciar, provavelmente pelos poucos indivíduos que se diferenciam, essa influência acaba perdida na grande multidão daqueles que ainda pensam, ainda consagram coisas injustas, contrárias à humanidade, e aí os bons espíritos estão em minorias, eles se afastam. Então, meus queridos, com esse comentário de Kardec, que ele fecha dizendo que é só a gente observar os costumes dos povos ou dos agrupamentos, que a gente tem uma ideia fácil da população oculta que orienta e que conduz esse agrupamento, esse povo, essa sociedade. Basta a gente observar que a gente vai ter condições de saber quem é que está conduzindo esses povos, ok? Hoje aqui a coisa está animada, né? Nós vamos ficar por aqui e nos encontramos, claro, semana que vem para nós darmos prosseguimento ao nosso trabalho, que é claro que eu espero vocês aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.